Saudações, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma das nossas tradicionais lives aqui no Aprovação PGE. Hoje no horário diferente, porque também não deu para a gente competir com a live de ontem da Marília Mendonça, né? A gente então trocou o horário um pouquinho aqui para ver se a gente consegue não atrapalhar a vida de vocês também, que merece um pouquinho de descanso aí, né? Ter uma livezinha aí para vocês aproveitarem, para descansarem um pouquinho na quarentena. E aí, como é que vocês estão? Digam para mim como é que estão enfrentando esses dias, estão conseguindo produzir. Tem gente que consegue um tanto, tem gente que não consegue tanto assim. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para quem já estuda há um tempo e está querendo otimizar o rendimento, seja por uma questão de falta de tempo, seja por uma questão de foco, ou às vezes por desespero mesmo. A nossa querida Ilana. Oi, Ilana, tudo bem? Bem-vinda. Felipe, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo? Tava com saudade de você. Faz uns 10 segundos. Ah, da live aqui, né? Que a gente tava falando ainda. Da live nunca mais apareci, né? Tô de volta. Pois é. As portas abertas aí, feliz você estar de volta com a gente para tratar desse tema hoje, né? Principais temas para a advocacia pública e por banca, trabalho que você fez, se esforçou aí, vai ajudar muita gente, né? Pois é, Felipe, esse é o objetivo, né? Espero que contribua aí com a vida do pessoal que tá destinando um tempinho aí dessa quarentena com tantas lives, né? Eu tava vendo tu falar ainda há pouco. A gente se esquivando das inúmeras lives que estão tendo por aí para poder fazer um horário legal, né? Para contribuir aí com a vida das pessoas, né? Pois tem uns que não... Procuradoria. Tem uns que não dão, né? A Marília Mendonça ontem não dá. Na hora da nossa live aqui, às 8 horas da quarta, a gente teve que mudar um pouquinho aí. Seria minha mãe assistindo. Apenas uma pessoa assistindo ontem, minha mãe. Que acabou de entrar aqui. Opa, tudo bem? Bem-vinda. Como é o nome dela? Bárbara. Doutora Bárbara, o nome da minha irmã. Seja bem-vinda. Ilana, vamos lá então, como é que é, né? A gente vai tratar um pouquinho, mas primeiro se apresenta para o pessoal. Sei que você já é nossa habituê aqui da casa, mas sempre tem gente nova, então se apresenta aí para as pessoas, fala do seu perfil, seus projetos, como é que tá aí, como é que tá essa vida? Boa noite, turma, tudo bem? Prazer grande agora estar aqui nessa quarentena conversando com vocês, né? A gente já estava com essa live programada há uns dias, né? Ainda bem que hoje deu certo. Prazer, meu nome é Ilana. Eu sou hoje em dia professora de Direito Administrativo. Fui aprovada no último concurso de procurador do Estado de São Paulo. E aí, admirando o trabalho de Felipe, acabei enveredando por esse lado, né? De trabalhar em cursinho, de ser professora de cursinho. E fiz um material, uma análise de todas as bancas aí principais de procuradoria, né? CESP, FCC e VUNESP. E aí, a gente traz agora aqui os temas principais de cada banca para poder dar um norte mais seguro e mais eficiente para os estudos de vocês, né? Eu combinei com o Felipe que, para não ser uma live tão direta, tão objetiva, né? A gente não vai começar aqui pelo quadripé. A gente vai começar aqui pelas matérias que a gente tem certa afinidade, né? Felipe dá aula de processo de trabalho, então tem aí bastante contato. Hoje em dia eu dou aula de direito administrativo, então é uma matéria que a gente fala com mais propriedade, né? Então a gente traz aqui hoje 11 matérias, né? Traz o quadripé, constitucional, tributário, administrativo, processo civil, traz civil, financeiro, ambiental, empresarial e previdenciário. Deu 11? Acho que deve ter dado 11. Acho que deu. Tudo a gente vai lembrar aqui no caminho. Isso. E aí, só para a gente não começar pelo quadripé, a gente começa pelas matérias que a gente tem aí mais contato para poder pincelar sobre esses temas, né? As demais a gente traz com mais objetividade os 3 temas de cada banca, que às vezes coincide, né? Mas às vezes não coincide e isso é muito importante para direcionar os nossos estudos. Show, Felipe? Show. Fechado, então. Vamos lá. E só ressaltar a importância do tema, porque tem muita gente que fala comigo, assim, que chega no privado para conversar e pergunta quais matérias eu devo estudar e tal. A gente sempre fica um pouco receoso de falar, porque tem que estudar tudo, né? Como eu sempre digo, o que está lá no edital você tem que estudar, mas a gente sabe da limitação do tempo, o tempo é escasso, o foco também, às vezes não adianta você ficar descendo muito as minúcias e é uma matéria que não é tão recorrente. Já outras você tem que se aprofundar melhor, por isso é importantíssimo esse trabalho. Então, fazendo as vezes da casa, que você como convidada, pode começar aí pelo seu tema, direito administrativo, o que você tem para falar da gente. Só um parêntese aqui também, eu sou professor de trabalho, mas eu sou um grande fã de direito administrativo também, o meu mestrado é em direito administrativo, estou fazendo doutorado nisso, então é uma matéria aí que eu sou apaixonado também. Então vamos trocar, Felipe, pode falar administrativo, fiquei até com vergonha agora de começar por administrativo. Claro que não, nada que
se compare aí. Vamos lá, fica à vontade. Felipe tocou num ponto importante, que é essa questão de como priorizar, né? Será que a gente tem que estudar tudo? Eu lembro que assim que eu comecei a gravar vídeo no Instagram, as pessoas me falavam, Ilana, eu nunca consegui fechar um edital, né? E eu brincava, muito provavelmente vai passar sem fechar. Né? Muita gente passou sem fechar edital, porque a nossa necessidade não é fechar edital, é saber bem, né, aquilo que cai e ir crescendo nas matérias que não são tão recorrentes para buscar uma excelência, né? Não adianta, por exemplo, a gente saber todos os temas de direito ambiental se a gente não sabe o tema principal, direito financeiro. Então tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí nos estudos. Para começar os estudos por prioridade ou continuar os estudos por prioridade. Bati todas as prioridades, agora eu posso crescer nas matérias. Hoje em dia, com o nível de... Felipe, só um momentinho. Dá para fixar o tema aqui embaixo? Será? Que eu já vi algumas lives que dá para fixar. Eu já vi também. Eu posso tentar. Mas a gente aqui. não sabe, né? Eu sou bem analfabeto digital, mas deixa eu tentar aqui. Tá certo. Então, essas prioridades são importantes porque o estudo para concurso não é um estudo de faculdade, né? Não é uma compreensão completa de algo muito aprofundado num tema. A gente tem que saber o beabá, né? De quase tudo ali. Então, a gente tem que ir por essas prioridades para a gente não se perder pelo meio do caminho. Iniciando pela matéria de Direito Administrativo, que é a matéria que eu... Perfeito, Felipe. Você tá um show. Olha aí, rapaz, eu tô tão bom de tecnologia nos últimos tempos que eu mesmo tô me admirando. Tá muito bom. Show de bola. Tá fixado aqui. O tema de hoje, alguém tinha acabado de perguntar. Principais temas da advocacia pública por banca. Exatamente isso. Uma análise aí. Quem dera que alguém tivesse me entregue isso, viu? Eu queria. Que alguém tivesse, olha, isso aqui é o que mais cai, né? Estuda isso aqui, isso aqui, né? Isso aqui é muito bom. Eu passei tanto tempo estudando coisa que não... Assim, que eu nunca usei para concurso mesmo, né? Eu podia estar estudando licitações. Verdade. E aí já começa por isso, né? Em administrativo, a gente tem algo que é muito similar nas três bancas, né? Os dois temas mais importantes, eles se repetem na mesma ordem de preferência nas três bancas. CESP, FCC e VUNESP. O primeiro tema dispensa comentários. Se eu perguntar aqui para vocês, eu tenho certeza que todo mundo vai responder aí em voz alta, em um bom tom, que é licitações. Licitações é o tema mais importante dentro de direito administrativo. E aqui me cabe um parêntese, com todo respeito a todos os professores das outras matérias, mas se me perguntarem qual é a matéria mais importante dentro da carreira de procuradoria, a matéria que a gente tem que ter um embasamento maior, a matéria que a gente tem que buscar sempre um mais amplo domínio é direito administrativo. Porque é o dia a dia do procurador, né? Assim, em sua maioria ali. E as provas, tanto de primeira fase quanto segunda fase. Um abração, eu acho que é Andrezinho do Conteúdo dos PGE que tá aí. Opa, André. Beijo. Primeira e segunda fase é um tema recorrente. A gente não abre uma prova de procurador para não ter ali licitações. A FCC, então, na segunda fase, ela destoa a prova que não tem licitações e contratos, porque toda prova ela tende a colocar licitações e contratos. Então, o tema mais importante das três bancas é licitações. É um tema que vale o aprofundamento. Tem dois professores que escrevem sobre licitações, Rony Charles e Rafael Oliveira. Rafael Oliveira tem um livro chamado Licitações e Contratos, e Rony Charles tem 2 livros pela Juspod específicos de licitações. Um mais voltado para concurso, que é o de leis especiais, e outro, eu acho que é mais voltado para a prática mesmo de licitações, certo? E então, esse leis especiais é o mais indicado assim para alguém que quer ter um domínio maior no tema. Eu acho que vale o aprofundamento para a pessoa se preparar tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Quanto à lei seca e à jurisprudência de licitação, a jurisprudência é pequena, não tem muita jurisprudência de licitação, né? Vai mais ali voltado para entendimento do Tribunal de Contas. E quanto à lei seca, eu acredito que seja humanamente impossível a gente saber toda aquela lei seca, né? Tanto a própria lei de licitações, quanto a lei de RDC, né? Quanto a lei de pregão. Acho que de pregão é a única que é tão pequenininha que é fácil dominar, mas o resto não é. Então, o interessante é a pessoa fazer muitas questões para ter um domínio ali na própria lei seca, né? Porque tem os artigos que são sempre cobrados e outros que nunca são cobrados. O segundo tema, me estendi um pouco em licitações, porque vale mesmo, assim, o conhecimento detalhado, né?
Organização administrativa é o segundo tema nas 3 bancas, mesma ordem de preferência. É um tema muito doutrinário, né, em sua maioria, mas dentro de organização administrativa entra também terceiro setor e consórcios. Por isso que vira um tema maior e que aqui bastante cobrado. Então, a organização administrativa é recorrente em todas as bancas. A gente não pode ir para a prova sem saber, né, sem ter um conhecimento base mesmo de organização administrativa. Eu sei que até hoje, eu sinto isso na sala de aula, sinto isso no contato com os alunos, a dificuldade até diferenciar empresa pública e sociedade de economia mista e empresa pública e sociedade de economia mista, né, de exploradora da atividade econômica e prestadora de serviço público. Então, é um momento que a gente tem que parar, estudar de forma concatenada, aprender com muitos detalhes, porque é um tema bem importante para a nossa prova. Contando também que a organização administrativa tem muita jurisprudência, então é importante dar atenção ali, tá certo? O terceiro tema é diferente em cada banca, então eu trago de forma mais objetiva aqui para vocês. Atos administrativos para a CESP é o terceiro tema. Abração, Andrezinho, abração, Rodrigo. Para a FCC, o terceiro tema é serviços públicos. E para a VUNESP, o terceiro tema é agentes públicos. Né? É impressionante como se a gente pudesse especializar numa banca, a gente viraria um fenômeno, né? Porque é uma pegada diferente, aí uma visão diferente. Então, os 3 temas para a CESP: licitações, organização administrativa e atos administrativos. FCC, licitações, organização administrativa e serviços públicos. Para a VUNESP, licitações, organização administrativa e agentes públicos, tá certo? Bacana. São temas muito interessantes. Desculpa te interromper um pouquinho lá, só porque... Não, tranquilo. Essa questão do... Vou dar um abraço aí pro Rodrigo Sopa, que tá aí, um beijo pra Priscila. A questão de ato administrativo, né? A gente que estuda sempre fala que se você conhece ato administrativo, você conhece direito administrativo, né? Porque ele pega para tudo ali. Se você entende a lógica do ato administrativo, ela está sendo praticada o tempo todo dentro da administração. A parte de serviço público também, muito interessante, porque basicamente é onde a população vê a administração pública acontecendo, né? E por meio dos seus agentes, né? Que é um tema que eu gosto muito de agentes, até porque a minha dissertação foi sobre agentes públicos, tá? Que eu vou passar, até tá na Lumeiores. Sobre o regime disciplinar de servidores públicos, mas o primeiro capítulo dele é todo só sobre o regime constitucional de servidores. Não é um livro para concurso, mas é um livro que trata do tema, então se algum dia alguém quiser se aprofundar, a gente trata do regime disciplinar de servidores, mas os 2 primeiros capítulos são sobre agentes públicos em geral. Mas é isso, só te interrompi para falar um pouquinho, que é o tema que eu acho interessante. Porque não tem o tema aí, né? Exato. Abração, Lucas. Então não tem o tema aí, abraço. então... Exato. Fica à vontade para comentar. Essa parte de servidor, né? Como eu mexo um pouco com trabalho e com direito administrativo, acaba que onde as matérias se encontram mais é na parte de servidor, né? Na parte de pessoal. E aí é isso que um pega no outro. Ó, o Rafael tá pedindo o nome do outro autor. É o Rony Charles. Rony Charles. Rony Charles. Beleza, então segue o jogo, Ilana. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Tu comentou algo de atos que é muito bom. Eu tenho um certo trauma com atos administrativos, porque é uma matéria que eu falava que sabia, chegava na prova e errava, né? Falava que sabia, chegava na prova e errava. E eu entendi que, de fato, a doutrina eu sabia. Eu sabia ali o teórico, mas eu não conseguia aplicar na prática. Então, eu lembro que eu fiz inúmeras questões de atos administrativos para poder entender a pegada das bancas. E para a gente aqui matar essa matéria de direito administrativo, eu queria fazer um parênteses sobre uma banca que está com o edital aí aberto, ainda que suspenso, né? Que é a FCC. A FCC tem uma pegada peculiar em administrativo. Ela segue os doutrinadores aí mais clássicos, Maria Silva Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, Eli Lopes Meirelles. Então, tenham atenção especificamente nos temas atos administrativos, serviços públicos, são temas que a FCC cobre a doutrina um pouco mais aprofundada. Eu, particularmente, não aconselho a pessoa a se debruçar no livro aprofundado desses temas. Eu acho que o grande lance é fazer inúmeras questões da banca para entender como a banca cobra, né? Por exemplo, a FCC segue ali em serviços, classificação de serviços públicos exclusivos e não exclusivos. Ela não segue uma doutrina moderna, que as outras bancas seguem. Ela segue a doutrina de Eli Lopes Meirelles,
que é minoritária e que é clássica, mas é o entendimento da banca, né? E não tem como a gente considerar, logicamente, como errado. A gente tem que se adaptar ali para poder atingir nosso objetivo, que é passar. Em atos administrativos, da mesma forma, né? Ela traz ali alguns entendimentos. Uma vez eu errei na PGE, acho que foi PGE Tocantins, né? Que era sobre um princípio, e depois eu fui descobrir que isso era muito batido e eu que não tinha conhecimento, né? Que era algo que era o princípio daí da indisponibilidade, da supremacia do interesse público. Né? As pedras de toque do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Perfeito, né? Supremacia exatamente. E disponibilidade. Isso é música para meus ouvidos, eu adoro. Todo mundo sabe, eu sou fã do professor Celso Antônio. Fã, assim, né? Aí você gosta muito de trazer um trecho de algum doutrinador clássico e pedir para identificar qual é aquilo dali. E às vezes a gente fica perdido e a gente aprende fazendo questão. Tá certo? Eu vi uma que ele cita um trecho do livro do Carlos Ari e pergunta, tipo, quem foi que falou isso, né? Que ele... É engraçado isso, né? Você não pode ter lido todos, né? Leu o Eli Lopes, leu a Maria Silva, leu o Celso Antônio, senão quando terminar acabou não dá. 5 anos, né? Não dá. Fica agora com o teu show aí de trabalho, processo de trabalho, Felipe. Show não, mas vamos lá, né? Assim, como são matérias que eu gosto bastante, acabo tendo que estudar muito também por causa das bancas, eu me inspirei aqui no levantamento da Ilana, mais ou menos com o que eu tinha também, para falar um pouco assim da questão. Tem o CESP, né, primeiramente. O CESP, é bom lembrar que ele trata muito de jurisprudência, inclusive o CESP, ele agora, na própria questão de trabalho, processo de trabalho, está pegando os informativos do TST. Então, estou sempre tentando botar aqui no Instagram essas postagens que acabam ficando como um cardzinho para você lembrar depois, fica ali 5 linhas para você não lembrar, pode cair na sua prova, pode te ajudar. Então, CESP, a primeira matéria é remuneração e salário, né? Que remuneração e salário é um tema muito importante em direito do trabalho, principalmente porque teve muita mudança na reforma trabalhista, a questão de adicional, de prêmio, o que incorpora, o que não incorpora. Isso é muito importante dentro do direito do trabalho, que é basicamente ali a questão de quais são as verbas, né, mais importantes. Eu acho que com essas MPs aí, que basicamente o que a gente está tendo hoje é o reflexo no direito do trabalho dessas relações econômicas, né, que a gente está vendo tudo parado, não está produzindo, o empregador tem que demitir, não demite, aí reduz salário. Então, tudo isso eu acho que é um tema que até tende a ganhar mais importância nos próximos tempos. O segundo tema é relação de trabalho, né, a questão de o que é relação de trabalho, o que é relação de emprego. A gente sabe que o empregado tem aqueles requisitos, então é sempre importante essa parte conceitual, as características, dar uma olhada também de especificidades da administração pública, porque o agente público, o empregado público, no caso, ele é um agente público, ele é um servidor lato sensu, então é importante às vezes pegar essas intercorrências aí, súmula 363, aquela questão das especificidades do contrato de trabalho da administração. E a extinção do contrato de trabalho, que é aquilo que todo empregador ele vai se preocupar, né? Todo mundo chega para falar comigo, uma tia, um tio que liga, assim, estou querendo encerrar o contrato de trabalho, quais são as verbas que são devidas, quais são os efeitos, a gente agora está tendo muita coisa em relação à força maior, quais são as verbas devidas, qual é a consequência jurídica disso, por causa da crise que a gente está vivendo. Aí a gente vê a questão do fato do príncipe, que também envolve esse tipo de coisa, 486 da CLT. Então, acho que são temas aí que estão nas bancas e só tendem a aumentar. Então, CESP aí, remuneração e salário, relação de trabalho, né, relação de trabalho, relação de emprego, e extinção do contrato de trabalho. Lembrando da especificidade da banca do CESP, que é a questão da jurisprudência, que hoje eles vêm cobrando até informativos do TST. Você tem alguma coisa... Eu vou tirar uma dúvida contigo aqui, Felipe, até como aluno. Eu vejo que a jurisprudência e os informativos aí do TST são bem instáveis, mais instáveis que o próprio STJ e o STF. Tu recomendas que a pessoa fique acompanhando mesmo os informativos do TST ou já deixa um pouco mais para um reta final de prova ali, quando sai o edital? Eu acho que dá para pegar quando sai o edital mais em cima, né? Porque a gente até fez 2018, a gente lançou todos os informativos compilados. Em 2019 lançamos de 2018. Agora em 2020 a gente tem os de 2019, só está esperando aí ver a forma como é que vai lançar, mas já está pronto esse material. Então acho que dá para a pessoa pegar os últimos 2 anos aí e ir lendo, até porque esse ano saiu muito pouco porque parou tudo, né? Uhum. Então dá para a pessoa pegar mais em cima, não é tanta coisa, não é como você ler toda a jurisprudência do STF, STJ. Você pegar um estudozinho direcionado, dá para fazer legal aí na véspera. Então, porque realmente é muito instável, né? Esse trabalho ela é a mais dinâmica aí das justiças, eu diria, porque todo dia você tem um entendimento novo, né? E MP também, todo dia a gente dorme e acorda com as 3, né?
Perfeito, Felipe. Pode continuar. Dúvida sanada. Beleza. Tá, FCC também, a gente vê que os temas se repetem, os principais, né? Como o primeiro tema, só inverte não, na verdade, continua o mesmo, remuneração e salário, principal tema, relação de trabalho, também como o segundo tema, e o FCC, ela tem a questão de cobrar também direito coletivo, que é muito importante, direito coletivo. ACP, dissídio coletivo, dissídio de greve, a gente sempre tem muito essas questões aí, tratando na parte de direito material do trabalho. A gente sempre tem aí, e vem ganhando cada vez mais importância. Ilana, você sumiu da minha tela, será que foi de propósito ou tá azul? Não, peraí, parar de... Será que você virou a câmera? Voltei. Eu fui escrever aqui que era para dizer que o terceiro, me perguntaram qual é o terceiro tema. Aí eu coloquei terceiro, extinção do contrato de trabalho, que era da CESP, né? Mas eu nem sei se a pessoa de fato estava perguntando sobre isso. Mas eu voltei agora. Trabalho. Beleza, então é isso. Então os dois primeiros temas se repetem, né? CESP, FCC, e o terceiro aí, direito coletivo do trabalho, que é essa parte de ACP, de dissídio, de greve. Tem uma vasta jurisprudência aí, eu acho que até nessa parte tem muito entendimento que já chegou no STF, e é algo que, apesar dos sindicatos serem sofrido aí uma desidratação nos últimos anos, eles continuam tendo importância. Vide agora aí com essas MPs que está tendo. Sempre a gente vê que a legislação tenta levar para o acordo individual e a jurisprudência, a X-Trabalho tentam trazer para o coletivo. Na VUNESP também, semelhante, lembrando aí que a VUNESP é muito uma questão de legislação aplicada, né? Relação de trabalho, remuneração e salário, e no terceiro a duração do trabalho, né? Questão de jornada, horas extras, banco de hora. A dica que eu dou, o pessoal dá uma olhada nas alterações legislativas. A reforma trabalhista é de 2017, mas até hoje ela é muito cobrada, né? Questão de porque mudou a questão de banco de horas, porque mudou, ali acabou com as horas em itinerário. Então, vai no capítulo ali de jornada de trabalho e dá uma olhadinha o que mudou, faz as diferenciações, porque as bancas, principalmente essas que tratam muito de lei seca, elas tendem a fazer esse comparativo, né? Porque como era, o que era, como era, né? O que mudou, o que permaneceu. E, inclusive, está saindo agora, né, a MP 905, mais uma das milhares de MPs aí de Direito do Trabalho, ela estava para ser votada ontem na Câmara, ao que aparenta não foi, está esperando ser convertida em lei. É por isso que atrasa um pouco o nosso livro também, porque todo dia tem um MP, né, então a gente tem que ter alguma segurança para não lançar e na outra semana está desatualizada. Essa MP, ela mudou, foi meio que uma mini reforma trabalhista, e é bom prestar atenção nela, que ela trata do contrato de trabalho verde e amarelo, não sei o que, então a dica que eu dou dá uma olhada nessas alterações legislativas. Agora, espera, porque eu acho que o limite dessa MP é dia 20 de abril. Então, espera um pouquinho até o dia 20 aí para ver a conversão dela em lei, para ali uma tarde se ler, e aí já fica atualizado. Beleza? Só fazer um comentário sobre trabalho, processo do trabalho. Felipe foi meu professor de trabalho e processo de trabalho aí na PGE São Paulo. E aí são matérias que no simulado de nivelamento que eu tenho feito feedback, eu tenho percebido que os alunos têm muita dificuldade, né? Com certeza porque negligenciam um pouco. E trabalho e processo de trabalho, eu tenho que agradecer muito, porque eu tenho certeza que boa parte da minha aprovação estava dentro de trabalho e processo de trabalho, que eu gabaritei na primeira fase, que na segunda fase eu fechei uma questão. Acho que fui muito bem numa questão nas duas questões de trabalho, eu fui muito bem na segunda fase e me ajudou muito. Acho que foi a minha melhor nota. Não foi a mesma coisa na oral, mas na primeira fase e na segunda fase eu fui muito bem em trabalho, processo de trabalho, o que me segurou bastante. Então é importante que a gente aí não negligencie matéria nenhuma, não acho que é menos importante, não vai cair tanto, porque são matérias que podem fazer a diferença aí no nosso resultado. Isso aí, eu sempre falo isso também, porque o direito do trabalho, ele não é tão aprofundado ainda em procuradorias. A gente vê que eles tentaram complicar nos últimos anos, mas não é ainda como uma prova do MPT, por exemplo, que ele cobra a norma da OIT e tal. Então, o escopo ali é limitado, né? Ele não aprofunda tanto, e não é tão vasto como administrativo, como constitucional. E assim, tem provas que realmente tem menos questões de direito do trabalho, mas tem prova que tem ali, sei lá, às vezes tem 10 questões, tal como financeira, tal como outra. Então, você ir bem numa prova de trabalho, não faz, não havendo desvio padrão, vai ser a mesma coisa que acertar uma de constitucional. Então, vale a pena focar um pouquinho. Você vê, direito do trabalho, eu lembro que na PGE São Paulo fez muita diferença para muita gente, né? O pessoal foi bem, mandou bem. E tem gente que está aprovado quase de trabalho. Então, assim, vale a pena, foca lá, que é uma matéria interessante aí de se focar. Agora vamos passar para o processo de trabalho. Fique à vontade aí. Vamos lá.
quais os temas mais cobrados pela VUNESP. VUNESP, ó, em trabalho, a gente acabou de falar aqui. Trabalho, relações de trabalho. Relações trabalhistas, né? Remuneração e salário e duração do trabalho. Agora, FCC, agora vamos lá para processo do trabalho. Processo do trabalho, tanto o FCC quanto VUNESP, quanto o CESP, aí eles vão estar mais na parte de recurso, né? O tema mais recorrente. Porque, assim, recurso acho que uma das grandes diferenças aí do processo do trabalho para o processo civil é a parte de recurso, né? Eles têm os recursos próprios, têm os prazos próprios, mas ao mesmo tempo é um sistema com um escopo limitado também. Então vale a pena parar um pouquinho, estudar para essa parte de recurso, a parte recursal no processo do trabalho. Você pega ali, você pega um bom livro, pega uma boa doutrina, dá uma olhada na lei seca e vai conseguir tirar isso aí de letra. Agora vamos lá, separando um pouco aqui, no CESP, dissídio individual e coletivo, né? É bom dar uma olhada na questão de processo, de pressupostos processuais. No terceiro, atos, prazos e termos processuais. Isso é o mais importante, isso é o processo acontecendo, né? Ver a perempção na Justiça do Trabalho, a comunicação dos atos processuais, a notificação, etc. Então, tudo isso aqui você consegue pegar. Esses são os 3 principais temas aí dentro do CESP. Lembrando sempre do foco na jurisprudência. Vamos lá, Ilana. Parece que o CESP e o FCC são os 3 temas iguais, né? Exato. A ordem certinha, tanto para a CESP quanto para a FCC, né? Exato. Os 3 temas iguais. Então, que realmente são os principais, né? É você pensar aqui, o que eu preciso para entrar com a ação, como é que essa ação vai correr e como é que eu vou recorrer aí depois da sentença ou para chegar no Tribunal Superior. Então, basicamente, é o processo acontecendo, né? E o processo de trabalho, ele tem essas especificidades, ele tem mas, ao mesmo tempo, ele é um processo simplificado. Então, ele não complica tanto, ele não tem uma doutrina tão pesada quanto o processo civil, e ao mesmo tempo, e eu acho até que nos últimos anos o processo civil ele tem tentado se espelhar no processo do trabalho no sentido de simplificar, Sim. Porque é um processo mais rápido. Hoje em dia, a ação do trabalho, você entra em 1 ano, você já tem a sentença, em 2 anos você já está executando, quando muito. Então, eu vejo isso acontecer, eu acho que isso mudou muito. O FCC também ele vai tratar aí de recursos, dissídio individual e coletivo e ações especiais. Ações especiais são muito importantes na justiça do trabalho, por quê? Porque, por exemplo, o mandado de segurança. A gente tem existe a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Você não consegue recorrer de imediato ali. Você não consegue não ter um agravo de instrumento daquele jeito que tem no processo civil, então você vai ter que impetrar o MS. Então, MS para a gente é mato, né? MS no processo do trabalho, toda hora você está impetrando o MS. Ação rescisória, muito no processo do trabalho. As ações possessórias, por que é importante a ação possessória no processo do trabalho? Porque é ligado com o direito de greve. Então, às vezes você vai entrar com o dissídio de greve, às vezes você vai entrar com uma ação possessória ali para tentar reaver a posse do bem. A gente usa muito isso, a gente fez isso muito no dia a dia. Quando, por exemplo, o trabalhador está fazendo greve, está ocupando o imóvel, como é que a gente vai tirar de lá se ainda não tem greve oficialmente, mas eles estão ocupando? Então, isso é a prática e as bancas refletem um pouco dessa prática. Não sei se falei muito rápido, mas a Ilana está me ajudando aí, escrevendo tudo direitinho. Tanto para a CESP quanto para a FCC são esses 3 aí. Recursos, dissídios e atos, termos e prazos processuais, certo? Certo, correto. E na FCC, recursos, dissídio e ações especiais. Na VUNESP, né? VUNESP, isso, desculpa. Na VUNESP. Recursos, dissídios e ações especiais. Então, a VUNESP só destoa o último tema, que ela tira atos, termos e prazos e entra ações especiais, certo? Exatamente. Show de bola. Perfeito. Então, vamos dar... Agora volta para você. Qual é o nosso próximo tema aí? Constitucional, né? Constitucional. Eu até pensei em pegar logo as... Professor Luiz Vale, abração. Opa, Luizão. Até pensei em pegar logo as matérias aí periféricas para a gente ver se no final da live consegue ter mais tempo de comentar melhor, né? Constitucional, né? O quadripé, tá certo? Eu vou falar aqui de forma mais objetiva, previdenciário. Anotem aí previdenciário aí. Professora Ju, tudo bem? Ô, Juliana, tudo bom? Pô, a gente tá com moral hoje, hein, Nana? Que é isso? Rapaz, só celebridade tá aqui. Rapaz, você tá melhor que a Marília Mendonça, viu? Quase uma live de Marília Mendonça aqui. Beijo pra todo mundo, Marinha, beijo aí. Galera, a gente conseguiu fazer análise só da FCC, CESP e VUNESP, né? Fundatec, FGV, que já perguntaram aqui, a gente não fez análise dessas bancas, tá certo? Só CESP, FCC e VUNESP. Vamos lá para previdenciário, né? Previdenciário para CESP, né? Primeiro tema, benefícios em espécie. Segundo tema, regimes da Previdência Social. Calma, Ilana, que eu estou escrevendo.
Primeiro tema, benefícios em espécie. Tá. E segundo tema, regimes da Previdência Social. O terceiro tema são planos de benefícios da Previdência Social. Mas eu adianto anotaram, né? Ninguém vai me responder aí, mas enfim. Tá. CESP, benefício em espécie, regimes da Previdência Social e planos de benefícios da Previdência Social. FCC, Seguridade Social. Primeiro tema, Seguridade Social. O segundo tema também é regimes da Previdência Social. E o terceiro tema é benefícios em espécie. Tá. Então, FCC, Seguridade Social, regimes da Previdência Social. E o terceiro tema é benefícios em espécie. Tá. Direito previdenciário para a VUNESP. Primeiro tema, igual a FCC, Seguridade Social. Professor Gustavo, essa live está Gustavo. muito movimentada. Não, só celebridade aqui. Se juntar dá um Big Brother. Direito previdenciário VUNESP, né? Ponto 1, Seguridade Social. Felipe, a live vai ficar salva, não vai? Vai ficar salvo assim. Tá. Depois a gente sobe no YouTube também. Show de Fica as bola. 24 horas no Instagram, depois a gente passa pro YouTube. Então, VUNESP aí, Seguridade Social. Ponto 2, benefícios em espécie. E ponto 3, regimes da Previdência Social. Legal. Lembrando Show? que previdenciário acontece muito dependendo do edital, né? Às vezes eles cobram só o regime da própria entidade, né? Da própria unidade federativa. Então, focar, dependendo aí às vezes a lei seca específica para aquela unidade federativa perfeito. é importante. Por exemplo, São E Paulo... a lei seca da Constituição também. A lei seca da Constituição também. Né? Teve agora a emenda aí, né, recente, a emenda 103, que muito provavelmente vai despencar em prova ainda, porque não tem doutrina para comentar sobre essa emenda. Não Exato. tem. Então, foquem na lei seca, que previdenciário dá resultado à lei seca. E eu tô falando isso porque previdenciário nem sempre tem prova de procuradoria. Né? Às vezes tá, às vezes não tá, às vezes tá, às vezes não tá. Então, a gente acaba negligenciando um pouco. Então, se você está perto aí de fazer prova, não sabe muito bem onde focar, foque na lei seca. FCC, pediram para eu repetir. Seguridade Social, regime da Previdência Social e benefício em espécie. Gustavo está dizendo que tem PDF esquematizado da aprovação PGE. Baixem. Show de bola. Maria, é de graça aí, hein? Aprovação ajudando o pessoal na quarentena, tá bom demais. Show de bola. E aí eu vou logo para outra matéria que eu sei que vocês adoram também, né? Direito empresarial, né? Olha aí. Que maravilha. Que matéria linda. Acredito que eu tive que ler esses dias, tava relendo Direito Empresarial para escrever um artigo, putz, mas até que eu gostei mais, saber quando você lê com menos pressão, você gosta mais. E eu que fiz o material de Direito Societário em pleno Carnaval 2019. Eu passei meu Carnaval fazendo material de Direito Societário. Era promessa, não? Tá com a vida muito boa. Quase. Então, para começar, Direito Empresarial para FCC e para CESP. O primeiro tema é direito societário. O segundo tema, clássico, falência e recuperação. É quase uma matéria por si só, né? Falência e recuperação, clássico. Então, CESP e FCC, direito empresarial, primeiro tema, direito societário. Segundo tema, falência e recuperação. Agora a gente foca na CESP. O terceiro tema é teoria geral. Aquela parte ali de empresa, tá certo? Sim. Já para a FCC, o terceiro tema é o tão amado títulos de crédito. Eita, Maria, isso aí devia ser proibido. Tô brincando, é super legal. Então, voltando. CESP, direito societário, falência e recuperação e teoria geral. FCC, direito societário, falência e recuperação, terceiro título de crédito. VUNESP vem destoando total. Primeiro tema, propriedade industrial. Eu estudei no PGE São Paulo, propriedade industrial. Foi. Li a lei, PGE São Paulo, tudinho. Ela tem uma matéria diferentona, né? Na parte de empresarial, uma parte de empresarial público, né? Inclusive, tem o livro do Mário Engler, tá? Ele tá aqui. Estudei ele, o resumo, difícil. Difícil. É difícil. Cadê? Deixa eu achar. Uma pegada assim. Empresa estatal. Aqui, quem quiser, é um livro meio grossinho, né? Então, mas aí tem os resumos rolando, né? O pessoal
pega o resumo daquele jeito. Tem o livro do Diego também, né? Que é um resuminho. O Diego Brito, que a aprovação lançou na época. Não sei se você usou esse. Eu estudei, claro. Eu estudei tudo, né? Na minha época rolava um resumo de Word, que eu não sei quem fez, foi passando, chegou em mim. Na época não tinha grupo de WhatsApp. Eu tenho um livro de vocês todo marcado, bonitinho e tudo mais. É excelente aquele livro, né? Devia ter umas lágrimas lá dentro também, mas estão lá. Mas aí, Mário Engler Pinto Júnior, quem quiser ver. Tem também. Eu tinha um PDF dele, não tinha um livro, eu tinha um PDF, assim, não sabia nem mais onde estava tendo. Propriedade Industrial, ponto 1 da VUNESP. Direito Societário, 2. E Teoria Geral, 3. Então, VUNESP, o primeiro tema, Propriedade Industrial. Terceiro tema, Direito Societário. Segundo tema, aliás, Direito Societário. E terceiro tema, Teoria Geral. Direito Societário é o que se repete nos 3 aí, né? Então, talvez seja... É o 2 da VUNESP e um dos outros 2, então... Exatamente. Talvez seja o melhor custo-benefício, né? Para estudar para as 3 bancas, né? O limite aí. E a gente passa agora para a matéria que eu acho que quando eu fui comentar fazer isso daqui, eu achei que era uma matéria que não tinha nem tanta necessidade da gente fazer isso, porque direito financeiro é tão pequeno, né? Que só tem de fato 4 temas, né? O que acontece? Direito financeiro é uma matéria muito legalista. Eu sei que é difícil, eu sei que é um calo aí pra gente. Mas não tem para onde correr. Não tentem virar especialistas em direito financeiro. Tentem acertar a questão em prova, né? Então, para isso, façam muitas questões, certo? Tentem compreender uma parte que dá para compreender, que é aqueles primeiros capítulos ali sobre orçamento e processo legislativo. Mas a parte de despesa pública é um visualizar de fato, né? Então, muitas questões, né? Marquem a lei seca de vocês e devorem a lei seca. Colocaram aqui, lei seca, financeiro e fim. É basicamente isso. E toda véspera de prova, seja no hotel, seja na porta da prova, eu estava revisando o financeiro. Eu revisava o financeiro. E tentar trazer para a memória de véspera, encaixar e saber. Aconteceu um fenômeno. Aprendeu financeiro. Aconteceu um fenômeno comigo em financeiro. Eu estudava, fazia a prova, depois eu esquecia tudo que eu estudei. Como é que pode? Eu sabia no dia da prova, eu até que ia bem financeiro, mas depois, se você me perguntasse, eu não sabia nada. Mas para quem tiver uma dificuldade, também tem a aula do professor Renato Ramalho, aqui na aprovação PGE. Ajuda bastante aí, facilita um pouco. O pessoal elogiou aqui. Financeiro, seguir as dicas do aprovação é top, rendendo legal, show de bola. Boa. Então vamos lá para os temas, né? Financeiro. A CESP é despesa pública, é o primeiro tema, despesa pública. O segundo tema, orçamento, aspectos gerais e princípios. E o terceiro tema é receitas públicas. Tá. Para a FCC, o primeiro tema é igual a CESP, despesa pública. Tá. O segundo tema também é... Os três, pronto. Para a FCC e para a CESP são iguais. Né? Despesa pública, ponto 1. Ponto 2, orçamento, aspectos gerais e princípios. E ponto 3, receita pública. Tá certo? Exato. Tanto para a CESP quanto para a FCC. Isso, perfeito. Para a VUNESP, o primeiro tema é orçamento, aspectos gerais e princípios. Segundo tema é despesa pública. E o terceiro tema, receita pública. Acaba só invertendo o orçamento e despesa pública. Tá. Tá certo? Sei que não tem muito para onde correr, né? Vai nesses 3 não tem. aí. Só faltou aqui basicamente crédito público e controle externo ali, mas financeiro é pequeno. Beleza. Outra matéria que eu gosto bastante mesmo, que é ambiental. De fato, eu gosto muito, né? Vou até fazer uma isoladinha no PP Concursos de ambiental. Pra CESP ambiental é legal, ambiental eu gosto também. Poxa, tu falou com o de ambiental, tipo com pena, sabe? Assim, ambiental é legal, bichinho. Não, ambiental é porque eu gosto. É legal, eu gosto também. Eu gosto muito de ambiental, sério, gosto muito de ambiental. Ambiental para a CESP e para a FCC, o tema mais cobrado é Política Nacional do Meio Ambiente. Tá. O segundo tema começa a diferenciar.
Para a CESP, o segundo tema é Lei de Crimes Ambientais. A CESP ama a Lei de Crimes Ambientais. Ama, ama. E para a FCC, o segundo tema é SNUC, Unidade de Conservação. Certo? Olha, bem conceitual, né? Uma lei que traz conceito e tudo, né? Eu coloquei no meu feed os principais artigos da Política Nacional do Meio Ambiente e de SNUC. Olha aí. Eu tenho certeza que se vocês estudarem aqueles artigos, bem ali, estão mandando na prova. Porque, basicamente, beijão, Marcelinho. Próxima inauguração da tua casa, me convida, por favor. Opa! Sábado, a família dele estava na casa dele, numa inauguração da casa dele. Era só, de fato, a família dele. E eu fiquei mandando mensagem, por que não me chamou para inauguração? Não tinha que ter feito a videoconferência. Eu estava assistindo live, ele estava fazendo live, eu estava assistindo. Enfim, voltando aqui. O segundo tema para a CESP é crimes ambientais, o segundo tema para a FCC é unidade de conservação, né? E eu coloquei os artigos no meu feed, tá certo? Perfeito. O terceiro tema para a CESP é princípios, que já é um tema que já sai um pouco da lei seca. Política Nacional do Meio Ambiente, Lei de Crimes Ambientais e SNUC, só lei seca. Lei seca, lei seca, lei seca. Princípios, que é o terceiro da CESP, já é um pouco mais doutrinário, né? Princípio já é um pouco mais doutrinário. Tem na lei seca, né? Mas é muito mais doutrinário. E o terceiro da FCC é Código Florestal. A FCC é bem diferentona em Código Florestal. Tanto é que ela gosta de cobrar uns artigos que ela nunca cobrou. Ela não segue muito uma tradição de cobrar sempre os mesmos artigos. Eu sempre falo que o Código Florestal é um estudo denso, é extenso. Não acredito que a pessoa consiga dominar todo o Código Florestal. Então, o grande lance também é mapear a lei seca, saber quais artigos são mais cobrados e ter um bom domínio desses artigos, né? Tá. Para a VUNESP, Código Florestal já é o primeiro tema, é o tema mais cobrado, é Código Florestal. O segundo tema é Política Nacional do Meio Ambiente. E o terceiro tema é Lei de Crimes Ambientais. Então, é engraçado que quando a gente não sabe, por exemplo, se eu não soubesse, eu iria para uma prova da VUNESP e revisaria com muita confiança a unidade de conservação, lei de SNUC. Eu também. SNUC, para mim, ambiental para mim é SNUC, né? Você chega lá. Eu ia fácil achando que seria um dos temas mais cobrados. É um tema cobrado? Mas não está entre os três, né? Não está entre os seis. Antes da gente saber muito bem SNUC, a gente tem que saber muito bem Código Florestal, Política Nacional do Meio Ambiente e Lei de Crimes Ambientais. Me perguntaram se Código Florestal cai aquelas metragens. Eu vi uma vez, mas foi muito ponto fora da curva. Muito ponto fora da curva. Né? Quase não cai, mas eu já vi uma vez, mas foi bem ponto fora da curva. CESP, revisão aqui de ambiental. CESP, Política Nacional do Meio Ambiente, Lei de Crimes Ambientais, Princípios. FCC, Política Nacional do Meio Ambiente, SNUC, Código Florestal. VUNESP, Código Florestal, Política Nacional do Meio Ambiente e Lei de Crimes Ambientais. Tá certo? Você indica algum livro, Ilana? Tem algum livro que você indique mais? Ou... Assim, todo mundo indica muito, todo mundo sempre indicou muito aquele leis ambientais, aquele leis, aquela coleção da Juspodium, que eu estudei, leis especiais para concurso, acho que é o nome da coleção, sabe qual é? Sei. Ou então, Frederico Amado, Frederico Amado, né? Todo mundo indica, mas ambiental é muita lei seca. Porque tem coisas que não tem explicação. Não tem explicação por que na Política Nacional do Meio Ambiente uma coisa é objetivo específico e outra é princípios. Não tem muitas justificativas. É complicado, sabe? Os assuntos mais doutrinários, né, que eu recomendo o livro em ambiental, é a parte de princípios e responsabilidade. Né? O resto é tudo lei seca. O resto é muita lei seca. E essas leis de ambiental são mais modernas, né? Então elas são muito explicativas, né? Às vezes ele te explica o que é a unidade de conservação, o que é isso, o que é aquilo, aí lá na frente ele vai utilizar aquele conceito. São leis bem conceituais. Eu acho que é fácil de estudar. Às vezes são muito longas, né? E muita decoreba, né? Também, muita né? Decoreba. Muita decoreba, né? Mas é uma leizinha mais... Eram duas matérias que eu tive bem dificuldade no início. Foi civil e ambiental. Até eu começar a partir para a lei seca mesmo. E crescer muito na lei seca. E questão, né? Essa coisa que é muito decoreba, às vezes você vai para a questão e começa a entrar automaticamente. Eu vou te dar um exemplo da PGE São Paulo, que eu tive que estudar a lei da Mata Atlântica para a PGE São Paulo. É uma lei que eu não sabia nem o que se tratava direito, eu não sabia o que, né?
Qual era de Aqui fato tem muita mesmo? legislação ambiental, né? Um parêntese. Ambiental É foi uma bem... matéria muito difícil, viu, na prova. Foi assim. E olha que eu fui para a prova muito preparada para ambiental. Eu fui muito Aham. segura. E quando eu olhei as questões, eu titubeei. Assim, eu falei, Já foi? carambas, né? Tinha até histórico de ambiental, que não é comum para a procuradoria. Né? Aham. Histórico de ambiental, qual lei veio antes, que fez o quê, o que consolidou. Eu, caramba, levei um susto. Mas, Ah. enfim, ambiental é basicamente isso. Muita lei seca e os dois temas que são mais doutrinários. Já é sobre ação, viu? Pois é, abraço. Dois temas que são muito doutrinários, a partir de princípios e a própria responsabilidade, tá certo? Tá. Agora a gente parte para direito civil. Tu quer comentar alguma coisa aí, Felipe? Que eu tô falando demais aqui já. Não, você vai falando, eu vou dando meus 2 centavos aqui, onde eu lembro alguma coisa. Eu gosto de dar pitaco. Direito civil para CESP, VUNESP e FCC é padrão. O primeiro tema é igual, parte geral. Parte geral, né? Esses dias eu coloquei, é que eu não tenho aqui de cabeça agora, mas eu coloquei a ordem certinha do que tem que estudar dentro da parte geral. Eu consigo pegar aqui que eu mandei esses dias. Acho que foi no cronograma de Thaís que eu mandei para ela. Achei o cronograma. Que é a parte mais importante mesmo, né? Onde tá ali os fundamentos e tal. O ruim na faculdade é que nos primeiros semestres é porque você tá indo mais pra festa, né? Você acaba estudando menos. Eu fiquei com uma base péssima em parte geral, mas Não, depois eu civil eu atrás. saí da faculdade com uma base péssima, na verdade, né? Civil eu saí, nossa, foi bem assim, não foi só por minha culpa, não. Não tinha professor, cadeira de férias, sabe? Então eu saí com um Aham. vácuo grande. Mas dá pra correr atrás do prejuízo, né? A ordem da parte geral para estudar é o seguinte: o primeiro tema para estudar dentro da parte geral é ali a partir do artigo 104, que é dos fatos jurídicos. Uhum. Quando concluir a parte geral, concluir a parte geral, pode ir para o artigo 1º. Aí segue essa ordem aí, ó. Personalidade, pessoa natural e capacidade, pessoa jurídica, domicílio e bens, provas, mamãe também te amo muito. Beijo, doutora Bárbara. Atos ilícitos, ela vai já falar, não me chama de doutora não, Felipe, pode me chamar de Bárbara. Ou de Bárbara. tia. Então, atos ilícitos e ausência e representação. Para falar a verdade, ausência e representação eu quase nem vejo cobrança em prova. Uhum. Sabe, às vezes a gente fica decorando ali aquela parte de ausência, em procuradoria aquilo quase não cai. Tá certo? Apesar de estar na parte geral, é menos cobrado entre parte geral, né? O que é muito cobrado na parte geral é ali aquela parte de prescrição, sabe? E a parte de fatos jurídicos ali também. É exatamente isso. E aí volta para a personalidade, mas começa pelo artigo 104 da parte geral e termina a parte geral. Depois volta para o primeiro. Tá. Então, parte geral nas 3 bancas. Agora vamos para a CESP, né? CESP, o segundo tema é obrigações. Minha mãe botou Felipe, sobrinho querido. Ela chama todo mundo de sobrinho. Ok. Minha família deve ser enorme. Prazer estar nessa família. Com todo mundo. Obrigado. O segundo tema é obrigações, que eu sempre bati na tecla, Felipe, que obrigações têm um custo-benefício muito bom. É muito menor que contratos, é muito menor que direitos reais, é muito menor. E dá pra fazer ali uma revisão perto de prova. Né? E é muito cobrado, lei seca, né? também. É muito cobrado. É muita lei seca também, tá certo? Então, para a CESP, o segundo tema é obrigações. O terceiro tema é direitos reais. Tá certo? Eu acho direitos reais um tema enorme. Então, também aconselho a pessoa a fazer, aprender, né, aquela parte. Acho que direitos reais dá para entrar aqui posse também. Então, posse é um assunto que dá para estudar bem, mas direitos reais para abarcar tudo, eu acho um pouco delicado. Então, estude por um material, mas quando for ler a lei seca, dê mais atenção às questões, que os temas se repetem, tá certo? Porque às vezes a pessoa sai e fala, eu quero ler o Código Civil. Aí lê o Código Civil todo e no final, e aí, aprendeu? Não sabe diferenciar, eu até vi, mas eu não lembro. Né? Então, porque cansa, né? Cansa. Quando é muito grande, vai se tornando cansativo, no final você não absorve mais nada. Não absorve mais nada, exatamente isso. Né? Exatamente isso. Eu não tenho essa ordem de direitos reais, mas eu vou fazer, viu, Michele? Acho que próxima semana eu tenho que postar aqui, tá certo? Professora boa dessa. Agora vamos para a FCC. Vamos para a FCC. Ponto 1, já falei, parte geral. Ponto 2, reais, direitos reais. Tá. Ponto 3, contratos em espécie. Beleza. Eu digo direitos reais repetindo ainda, parte geral também.
E faz esse comentário perfeito aí, porque parte geral e reais repete na VUNESP também, né? Exato. Então, se perguntarem para a gente qual o custo-benefício melhor para estudar para as 3 bancas, a gente iniciaria por parte geral e depois iria para reais, né? Exato. Porque cai nas 3 bancas, né? Contratos em espécie. Qual a dica que eu dou para contratos em espécie? Gente, também acredito que não dá para saber todos aqueles contratos. Na minha prova oral, eu tive que saber assim, o básico de cada contrato. Porque se o examinador perguntasse, eu tinha que ter um conhecimento base, eu não ia ficar calada, né? Olhar para o examinador e falar, essa parte não eu estudei, hein? Então, eu lembro que foi até Gerson que me ajudou com material sobre cada contrato, para entender um pouco de cada contrato. Mas, em primeira fase, tem contrato que quase nem cai. Né? Tem contrato que quase não cai. Tem alguns ali que são reincidentes, né? Fiança, doação, né? São contratos que sempre estão ali, compra e venda. Então, esse a gente tem que dominar. Olha, a Gerson falou aqui, ó. Se puder contribuir, a principal dica em reais e contratos é não querer entender e sim decorar o básico, que é verdade de verdade. Perfeito, é isso mesmo. Gerson me ajudou com material para prova oral. Não dava para eu saber tudo, né? Então, eu tinha que saber as coisas pontuais. Mas para a primeira fase, tem alguns contratos que são principais. É esse que a gente tem que focar antes de pensar em focar nos outros, tá certo? Agora, VUNESP, né? Parte geral, direitos reais e contratos em espécie. Né? Então, a gente percebe, na verdade, que só para a CESP e obrigações está entre os 3. Para a FCC e para a VUNESP não tá. Tá bom? Beleza. E aí, faltam 3 matérias e a gente tem 9 minutos. E a gente vai falar de brincadeira. Faz um pinga-fogo aí nelas. Então, vou falar rapidamente aí sobre constitucional, né? Usar aí uns 3 minutos para constitucional. Para a CESP, o principal tema é controle de constitucionalidade, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Analisei as bancas da CESP da segunda fase para fazer a questão da PGE Paraíba, do PP Concursos de segunda fase. De todas as provas que eu analisei, eu acho que 1 ou 2 não tinha controle de constitucionalidade na segunda fase. Então, é um tema que vale um conhecimento, é válido estar embasado bastante em controle de constitucionalidade e é um tema, sem dúvida, muito jurisprudencial. Aquela parte ali de competências legislativas, a análise de controle ali de constitucionalidade, entra muito aqui numa primeira e numa segunda fase, tá certo? O segundo tema... Aula grátis do professor Francisco Mário sobre controle de constitucionalidade aqui na aprovação PGE. Terminou, vai assistir. Olha aí, principal tema do CESP. Show de bola, show de bola. O segundo tema é a organização política, que entra muito dentro disso de competência legislativa também. Sabe, é inconstitucional, lei municipal que faz não sei o quê. É constitucional, lei estadual que faz não sei o quê. Isso é recorrente em primeira fase e em segunda fase. Recorrente. A organização política cai muito também ali. A própria parte da Constituição, que é do artigo 18 ao 36, né? É importante também a gente ter um conhecimento da própria lei seca da Constituição, tá bom? Eu percebi isso no feedback, no simulado de nivelamento, muitas pessoas errando a lei seca da Constituição. Né? Então, é algo que a gente tem que ter atenção. E ponto 3, teoria da Constituição. É um ponto que se eu... Assim, Ilana, vai estudar agora a teoria da Constituição. Eu daria uma atenção especial em um livro embasado, porque está com incidência em segunda fase também. Tá certo? É um ponto cobrado em segunda fase hoje em dia também. Para a FCC, ponto 1, direitos individuais e remédios constitucionais. Né? Remédios constitucionais cai tanto em constitucional como cai em processo civil também. Sim. A FCC adora, adora. Segundo tema, controle de constitucionalidade, que a gente já comentou sobre. Sim. E o terceiro tema, organização política. Volta aí, né? Volta. Só muda que para a CESP tem teoria da Constituição e para a FCC entra direitos individuais e remédios constitucionais. Beleza. Para a VUNESP, o tema 1 é organização política. O tema 2, controle de constitucionalidade. E o tema 3, direitos individuais e remédios constitucionais. Então, a gente vê a FCC e a VUNESP mais parecida, né? Sim. Entra remédio e direitos individuais nas duas, tá certo? Controle está em todas, né? A organização política está em todas também, então é importante dar uma olhada nesses temas, né? Controle de constitucionalidade e organização política são os temas que estão nas 3 aí bancas, né? A gente chega em direito tributário. Direito tributário
Os dois temas para a FCC e para a CESP são iguais, os dois primeiros temas, que é tributos federais, estaduais e municipais, o tributo mesmo em espécie, sabe? Não é aquele material sobre espécie, Tem um material que a gente estuda muito que é tributo em espécie, mas esse tema aqui é mais voltado especificamente para cada tributo, sabe? ICMS, da PVA, própria entidade, né? Exatamente isso. Não sobre impostos, né? Sobre contribuição, né? Não nesse nisso. Não nesse... Para fazer um concurso estadual, os tributos estaduais, municipal e os municipais, né? Perfeito, Beleza. perfeito. O segundo tema, obrigação tributária. Tanto para a CESP quanto para a FCC. O terceiro tema para a CESP é limitação constitucional ao poder de tributar, tema importantíssimo, tá certo? Beleza. E para FCC, o terceiro tema é lei seca pura, legislação tributária. Tá certo? Lei seca do CTN pura, tá bom? Para a VUNESP, o primeiro tema destoa completamente, execução fiscal e processo tributário. Eita. Carambas! O segundo tema tributos federais, estaduais e municipais, que a gente já comentou, né? E Sim. O terceiro tema, muito importante, já comentamos, limitação constitucional ao poder de tributar. Beleza. O Rubia perguntou qual o 2. O 2 de qual? O 2 da CESP e FCC é o mesmo, né? Obrigação. O segundo da CESP da FCC é obrigação. O segundo da VUNESP é tributos federais, estaduais e municipais. Que esse tributos estaduais, federais e municipais é o mesmo teminha que está em primeiro da CESP e da FCC. Tá certo? A gente vai terminar, vai dar tempo. Direito processual civil. Não, qualquer coisa a gente fecha e começa de novo aqui. Ó. Tá boa a live, a gente continua. Tia, eu vou te matar, porque você chegou atrasado na live. Processo civil. O tema que a gente sabe que é importante para as 3 bancas. O primeiro tema das 3 bancas. Recursos. Recursos, né? Assim como lá em processo do trabalho, né? Lembra? Mesma coisa de processo de trabalho, né? Recursos para CESP, FCC e VUNESP. Mesmo tema, ordem de importância, né? Dominar recurso, muita lei seca também. Né? Se bem que ultimamente tem muita jurisprudência também ali voltada para agravo de instrumento e tudo mais, né? Lembrando que CPC ainda é uma matéria muito legalista. Muito legalista, sabe? Se a gente tiver compreensão da lei seca, tiver a decoreba da lei seca, a gente está muito bem em processo civil. O segundo tema, tanto para a CESP quanto para a FCC, é sujeitos do processo. Beleza. Tá certo? E o terceiro tema engraçado, para a CESP e a FCC, são os mesmos igual, temas. Né? Recursos, sujeitos do processo. E o terceiro tema, atos processuais. Tá certo? Beleza. Para a VUNESP, recursos, a gente já falou. Atos processuais. E o terceiro tema é sentença e coisa julgada. Beleza. A gente acabou. Acabou? Olha aí. 2 minutos, Lana. Parabéns aí, viu? Putz, um negócio desse aí, quem anotou vale ouro, viu? Porque vai facilitar a vida de muita gente, vai ajudar muita gente aí. Parabéns pelo trabalho, sua competência, sua dedicação, seu carisma. Eu adoro estar aqui. A live com você passa num minuto aí, acaba o nosso tempo. Fico feliz mesmo, realmente. E torcendo muito para você vir logo para São Paulo para tomar sua posse aqui e trabalhar com a gente aqui. Vai ser um prazer. Abração para Eduardo aqui, que passou comigo na PGE São Paulo, tá dizendo que tu foi grande responsável aí pela aprovação dele. Opa, obrigado, Eduardo. Valeu, que massa. Muito obrigada pelo convite, viu, Felipe? Muito obrigada a todos que estão aqui na live, né, dando atenção, essa moralzinha aí pra gente nessa quarentena. Muito bom estar com vocês, né? Felipe é uma pessoa que eu tenho uma admiração sempre e fiquei muito empolgada de trazer esses temas aqui para vocês. O professor vai salvar a live, né? Que a gente esteja, na medida do possível, tentando se dedicar nesse momento aí de incerteza que a gente passa, mas confiando em Deus, né? Confiando na ciência também para que seja instrumento aí da vontade de Deus, para que encontrem logo essa cura e essa vacina para que a gente volte à vida normal e continue aí nos estudos equilibrados para concurso, tá certo? Beijo, galera. Bom estar para vocês. Lana. Obrigado, tchau, gente. Lana, muito obrigado. Viu? Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.